Sejam todos bem-vindos a mais um episódio da primeira temporada do Informa Podcast. Um podcast que serve não somente para você ficar em forma, mas também para lhe manter informados com dicas de saúde com experts na área. Eu sou o Dr. Edir Sokol Júnior, sou médico, empresário, professor e hoje estou no comando do Informa Podcast. Hoje vamos falar sobre um tema bastante atual, que é a medicina esportiva e como prevenir lesões. Mas antes eu não poderia deixar de agradecer os nossos apoiadores. Ortotrauma, Clínica de Ortopedia e Traumatologia, MedInfuse, Instituto de Saúde, Performance e Emagrecimento, Academia Move, Vila de Grano Produtos Naturais e Crop Assessoria de Marketing. Para enriquecer o nosso bate-papo de hoje, eu trago ele, que é médico ortopedista, especialista em cirurgia do joelho e medicina esportiva, Dr. Fábio Cavalli. Gostaria de agradecer novamente por estar nesse episódio juntos na missão de compartilhar conhecimento e muita informação de qualidade. Para começar o nosso bate-papo, Fábio, todo mundo sabe que as lesões fazem parte do jogo. Mas também sabemos que o atleta de final de semana se machuca mais que o profissional. Você tem alguma dica para dar para esses guerreiros se machucarem menos e passar menos tempo na fisioterapia? Sim, olá a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Dr. Edir pelo convite. Também agradecer aí ao pessoal que vem nos acompanhando. E, mais uma vez, o Dr. Edir, a gente conversa todo dia durante a semana, mas é sempre muita satisfação aqui a gente conversar e estar junto trocando ideias. Essa conversa de evitar lesões e prevenções, isso é algo assim muito comum no nosso dia a dia. Então, a gente sempre fala para os nossos jogadores, tanto seja eles de elite ou aqueles jogadores final de semana, o famoso peladeiro, que não existe mágica na vida, é importante a gente sempre ter um bom condicionamento físico, é importante fazer um bom fortalecimento muscular e trabalhar muito bem a mobilidade. Se você conseguir aliar esses três fatores, as tuas lesões vão caírem muito. Legal. Antes de começar a nossa pauta de hoje, Fábio, eu queria saber, conta para a nossa audiência, o que foi que te inspirou a estudar medicina esportiva? Porque você já é ortopedista, especialista em cirurgia do joelho. Teve algum evento ou alguém que te inspirou? Conta pra gente. A medicina esportiva acabou vindo assim mais com uma consequência do nosso dia a dia, do nosso trabalho, porque quando eu comecei a especialização em cirurgia do joelho, no grupo onde eu trabalhava foi na IOT, em Joinville, e o grupo também tinha a especialidade de medicina esportiva, que eles faziam o acompanhamento de alguns times em Joinville, como o do basquete e também do futebol de campo. E a gente acompanhava durante a residência de joelho, no R4, a gente acompanhava esses times, acompanhava o trabalho por trás aí dos jogos do campo, o acompanhamento desses atletas, e isso acabou me chamando a atenção. Mas também eu sempre fui muito motivado pelo esporte, eu gosto muito da atividade física, eu sempre pratiquei várias e várias modalidades desde criança, então atividade física, o exercício acabou sendo despertando em mim o conhecimento, a gente acaba lendo, acaba estudando, acaba gostando do assunto e acaba querendo passar todo esse conhecimento que a gente adquire para nós, para os outros. E aí acabou a medicina esportiva, acabou vindo mais como uma consequência aí desse conhecimento, desse trabalho que a gente faz para nós mesmos. Legal. A gente sabe que a ortopedia e a medicina esportiva são áreas afins, mas são áreas diferentes, certo, Fábio? Você falou que você já era ortopedista e tal, e decidiu, então, se especializar em medicina esportiva. Então, quer dizer que não basta ser ortopedista para ser médico do esporte? Não, existem algumas dúvidas ainda, porque a ortopedia, existe o trauma esportivo, que muitos ortopedistas acabam trabalhando no dia a dia, com as lesões
dos atletas. Estava jogando bola, machucou o joelho, fez uma lesão de LCA, o ortopedista acaba fazendo esse procedimento. Mas a medicina esportiva é uma área que vai muito além de tratar a doença, as complicações. Ela faz o tratamento da prevenção, ela faz também o acompanhamento e tentando sempre melhorar a performance do atleta, tentando melhorar a forma do condicionamento físico para ele poder ter um desempenho, para ele poder performar melhor. Então, a medicina esportiva é uma área que abrange desde a parte cardíaca, neurológica, metabólica do atleta, Nutricional. nutricional também, sim, é uma área bem mais ampla do que a ortopedia. A ortopedia trata mais do trauma esportivo, né? Exatamente. Isso é uma confusão muito comum, né? Que a gente vê que muita gente não tem esse conhecimento. Acho que o médico do time lá, tem que ser um ortopedista, o que acompanha o time junto, né? Então, existe a diferença em tratar a lesão ortopédica, seja a lesão de ligamento cruzado, ou a fratura, ou qualquer outra lesão, da prática da medicina esportiva em si. Já que você falou de lesões, quais são as lesões esportivas mais comuns e que você presencia e como elas podem ser prevenidas? Sim. As lesões, no modo geral, de qualquer jogador ou esportista, são as contusões, são os entorses, são os estiramentos musculares. Mas quando você olha com mais a especificidade do esporte, aí sim, cada esporte, cada modalidade vai ter umas lesões mais específicas. O futebol é um esporte que tem uma lesão muito grande no joelho. O futebol, como é o esporte mais realizado no Brasil e um dos maiores do mundo também, então existe uma lesão muito grande de joelho. Por isso que tem essa grande mística ainda, né? O médico do esporte é aquele cirurgião de joelho, mas isso é por causa que no futebol, que no Brasil existe muito, então ele tem muita lesão. Mas no futebol acaba sendo a lesão do joelho e as outras modalidades que são mais específicas, como o beisebol, que não tem no Brasil, que é muito pouco jogado, mas tem muita lesão de ombro e cotovelo, né? Então, cada esporte específico tem as lesões. Mas, no geral, a contusão, o trauma, o estiramento muscular, esse é o mais comum dos No dia a jogadores dia. no dia a dia mesmo, né? Isso. E como que na medicina esportiva você trabalha? Existe, pelo que eu entendi, existe essa particularidade para cada esporte. E como que você trabalha a prevenção? Por exemplo, você citou, o jogador de beisebol tem que fazer um tratamento preventivo para o esporte dele, ou é tudo a mesma coisa? Não, digamos assim, a base é igual para todos, né? Como eu falei no começo, é fundamental que qualquer jogador ou pessoa que pensa em fazer um esporte, afim, ele precisa fazer um trabalho de fortalecimento muscular. Então, a base de todo o esporte é o grande mesmo, é o fortalecimento muscular do corpo como um todo. Você precisa trabalhar muito o alongamento. O alongamento é essencial para você ter as articulações, ter os ligamentos assim em condições para fazer atividade física. A mobilidade articular é muito importante. Você ter uma boa mobilidade articular, trabalhar essas articulações afins vai te ajudar a ter uma hidratação, ter um movimento da cartilagem melhor. Você previne lesões praticando a mobilidade, né, fazendo mobilidade. Então, no geral, a base, uma boa nutrição, uma boa dieta e principalmente uma noite de sono. A gente acaba falando muito de treinamento, de dieta, mas a gente acaba esquecendo da parte fundamental que é o sono. O atleta, o jogador, ou até a pessoa do dia a dia, é fundamental ter uma boa noite de sono, porque é durante a noite, o sono, se você tiver um sono de qualidade, você vai conseguir fazer a recuperação das tuas fibras, você vai conseguir fazer a reparação das tuas microlesões durante o exercício, durante a tua atividade. Então, o sono que a gente acaba negligenciando muitas vezes, pessoas pensam, não, eu durmo 4 horas de sono, para mim é o suficiente. Não, o sono tem as etapas do sono, se você precisa atingir aquele sono REM, que é o sono que vai recuperar. Então, assim, hoje em dia a medicina esportiva está evoluindo muito a análise do sono dos jogadores. Então, isso já foi visto, tem vários trabalhos dizendo que a recuperação é fundamental. Então,
essas partes afins para todos, mas se você vai trabalhar o esporte específico, daí sim, cada atividade física, cada esporte específico tem as suas complementações, seus fortalecimentos. O jogador do vôlei fortalecer o manguito rodador, os corredores, é muito importante fortalecer a região musculatura do core. Então, cada atividade, cada especificidade de modalidade tem os músculos chaves que você precisa A sua trabalhar. especificidade. E cada modalidade tem o seu objetivo de treino, né? Ou o cara é de sprint, ou é um cara de longa, né? Então, assim, isso, com a medicina esportiva, há a possibilidade de melhorar a performance do atleta, levando ele ao seu limite, né? Assim como você falou no início. Então, não é só tratar lesões, dá Certo. para melhorar a performance do Certo. atleta. A medicina esportiva tem essa coisa muito legal que eu gosto muito, que é a prevenção, né? A gente, como na medicina ocidental, é um perfil da medicina ocidental, a gente tratar lesões, né? A gente é médico, a gente aprende patologias, a gente aprende a tratar o problema, as lesões. A gente precisa voltar um pouquinho mais e ter um olhar eh, maior para a parte de prevenção. A gente, no nosso consultório do dia a dia, a gente vê os pacientes chegando lá, na grande maioria das vezes, com lesão. Com o Ah, problema eu já. vim aqui para tratar o meu problema. Ok, sim, cada vez mais está evoluindo para essa parte, mas os pacientes, os atletas, os jogadores chegam assim, eu vim porque eu vou iniciar uma atividade física, eu quero fazer um check-up, uma prevenção, eu quero ver se eu tenho condições de começar um exercício. Então, isso a gente tem visto que tem mudado esse perfil nos últimos anos, porque esse olhar de prevenção é muito importante. Então, como você falou, existem as modalidades que têm as especificidades. Se o cara é um corredor, um fundista, ele vai ter que trabalhar muito bem a resistência. Lógico, vai ter os treinos de fortalecimento, vai ter os tiros, tudo, mas ele tem um perfil já de um corredor, vai ser mais magro, vai ter muito mais resistente, vai ter fibras específicas musculares que vão lhe auxiliar nisso. Então, a gente precisa trabalhar os pontos chaves ideais para cada esporte, se é o sprint, se é a força, se é a arrancada, se é o salto. Então, isso é um trabalho muito importante que a gente faz no nosso consultório, no nosso dia a dia, com nossos pacientes. Você sabe, Fábio, exatamente isso é uma coisa que me intriga muito e que me levou também a estudar medicina esportiva. Aliás, fizemos junto a nossa especialização. É que, primeiro, que a grande maioria dos nossos pacientes não é atleta profissional. Sim, Somos nós, atletas do dia a dia, atleta do final de perfeito. semana. E a primeira pergunta que eu te fiz foi como prevenir que o peladeiro se machuque tanto. É importante o público de casa saber que a medicina esportiva ela se aplica a toda e qualquer pessoa que queira e esteja com o intuito de praticar esporte. Então, a prevenção de lesões, ela não é só para o atleta profissional. Bem pelo contrário, a grande maioria não são atletas profissionais. Então, a gente consegue aplicar uma melhora de performance, prevenção de lesão, orientação do que é melhor e o que é pior, orientar o tipo de exercício físico, trabalho de fibras, trabalho de preparo cardiorrespiratório e por aí vai. Então, a medicina esportiva então não é só para profissionais, é isso, Fábio? Perfeito. E até queria fazer um parênteses aqui, no episódio que aconteceu, é, agora, foi Pouco tempo, né? pouco tempo, nós fomos, até por coincidência, eu estava em São Paulo fazendo um curso nesse final de semana e estava tendo o jogo, então, do São Paulo e o Nacional, que é um time do Uruguai, pelas oitavas de finais de Libertadores. E eu acabei, vou lá assistir o jogo, gosto do esporte, não sou São Paulino, hein? A primeira coisa. Mas fui assistir o jogo. Foi pelo esporte, Foi em pelo prol do esporte. Eu esporte. fui em prol do esporte. Não sou São Paulino, mas fui pelo esporte. E nesse jogo, eu estava lá e acabei presenciando um jogador, né? A gente acabou sabendo depois do fato, ele passou mal no meio do campo e desmaiou. A gente conseguiu ver, eu estava ali próximo ao campo, consegui ver que dos jogadores, já na hora, já viu o semblante de desespero, porque eles viram que aquilo era grave. Os jogadores de futebol não é fácil. Eles encostam neles, já sai rolando e sai gritando, e você vê que ninguém dá bola, todo mundo sabe que aquilo ali é firula. Mas quando a lesão é séria, eles ficam apreensivos mesmo. E essa foi uma lesão séria que desde o início todos os jogadores, até os jogadores do São Paulo, foram ali ver, ajudar que o jogador, o zagueiro, é o Juan esquerdo, se eu não me engano, e acabou passando mal em campo.
entrou ambulância em campo, que isso é raro, quando entra ambulância é algo sério que acontece. Veio um médico, geralmente, nesses times maiores, é um médico do esporte que acompanha, e fez o primeiro atendimento e foi ao hospital. E depois ficamos sabendo da triste notícia que ele veio a falecer devido a uma arritmia. Então, isso é o mais importante que nós temos que deixar de recado para o nosso público, se você vai praticar uma atividade física, agende uma consulta com o seu médico, de preferência um médico que seja da área de atividade física, do esporte, para ele poder fazer seus exames, para ele poder fazer a tua avaliação, ver se você não tem nenhum risco, nenhuma complicação que possa vir te surpreender durante um jogo, durante uma partida, e você ter um final trágico. Então, assim, a prevenção e você fazer exames pré atividade física, isso é fundamental. Muitas academias, academias que exigem um pouco mais, elas pedem uma avaliação, uma declaração de aptidão à atividade física. Isso não é besteira, isso não é balela. A gente acaba vendo assim, muitas pessoas falam, eu tenho uma tia que ela é médica, oftalmologista, vou pedir para ela se eu estou apto, um atestadinho, se eu estou apto à atividade física, e ela vai dizer assim, não, ela é oftalmo, o teu olho está apto à atividade física. Não, você tem que fazer uma avaliação, tem que fazer um exame. A gente, quando pede lá um eletro, pede uma teste de esteira ou uma ergospirometria, os exames de sangue, não é porque a gente está querendo enrolar, porque isso é muito importante. Se você tiver alguma patologia pré-existente, isso pode trazer consequências graves. A gente fala do risco cardíaco, que é o que mais nos preocupa, mas uma lesão muscular, um estiramento, uma bursite do ombro, são pequenas alterações que a gente pode prevenir antes e pode fazer um trabalho de prevenção, de tratamento, conforme for as alterações, para você poder desfrutar e se beneficiar de todos os benefícios que tem uma atividade física. Então, assim, é fundamental que a gente realmente não vá procurar o seu médico quando já tem a doença estabelecida. Faça visitas periódicas para você fazer a prevenção e ver se está indo tudo bem no teu treinamento. Perfeito, perfeita observação, perfeito comentário. Isso foi um mal súbito que o paciente teve durante o jogo. E nesses torneios maiores, realmente, quem dá o primeiro atendimento é um médico do esporte, que não é ortopedista e não é cardiologista, ele é médico do esporte. Deu um pronto atendimento, ambulância, hospital, ficou acho que 4, 5 dias na UTI, mas enfim, tinha uma patologia que talvez pudesse ter sido detectada previamente numa avaliação pré-atividade física. Isso é muito importante e bastante negligenciado. As pessoas acham que é só chegar no médico, eu quero um atestado para praticar atividade física. O atestado médico é muito mais do que um simples atestado, uma simples assinatura. Aquilo envolve muita responsabilidade e que muita gente não tem nem o preparo para dar esse atestado. Como o Fábio deu o exemplo, um oftalmologista, se ele tiver a formação de médico de esporte, ou se ele tiver conhecimento necessário para avaliar, ok, está tudo certo. Perfeito. Agora, o que não é a maioria das pessoas, o oftalmologista trabalha na área de oftalmologia, o que é a formação dele. Isso pode ser o ginecologista, pode ser qualquer outra área. Psiquiatra, o que for. Ou psiquiatra, entendeu? Enfim, faça avaliação física periódica preventiva. Não espera a coisa acontecer para depois tentar correr atrás do prejuízo, porque pode ser tarde. Fábio, me diz uma coisa. Quais são alguns sinais, existe algum sinal de que o atleta, quando eu falo atleta, não só atleta profissional, mas até o atleta amador, que ele, fora assim, ele já fez a avaliação preventiva dele, mas enfim, tem algum sinal ou sintoma que ele começa a apresentar pré-lesão, que isso vai acontecer? Ou é imprevisível? Assim, os atletas assim, que já estão num nível maior de preparo físico, eles sabem diferenciar as dores já, né? Ele já sabe ver aquela dor que é uma dor de estiramento muscular, aquela dor do treino, aquela dor que ele já é acostumado com a dor, ele já sabe o quanto que aquilo está incomodando ele. Quando você tem uma lesão maior, aquela dor que não passa, aquela dor que já está mais arrastada de algumas semanas, aquela dor mais intensa que não está relacionada com os movimentos, o atleta que tem já um nível maior de preparo vai dizer, não, essa dor não é aquela normal que eu sinto de atividade física, essa dor já é uma dor de lesão. Mas na grande maioria das vezes, como eu falei, é uma sobrecarga que você vai imprimindo ao seu corpo, você não vai tendo momentos de pausa, momentos de restabelecer essa musculatura, momentos
que eu insisto mais uma vez no sono, de reparo muscular, e isso vai sobrecarregando as articulações da musculatura, enfim. E chega um momento, um episódio que você pode dar um sprint e aquilo fazer uma ruptura aguda de um tendão, de um ligamento, do músculo, enfim. Então, os sinais vão sendo dados ao seu corpo, pequenos sinais, pequenos sintomas, se você não parar e não se perceber, aquilo acaba gerando uma lesão muito maior. O próprio cansaço físico, né? Você está jogando futebol, já está na terceira partida do dia, já está cansado, mas o colega diz, não, só faltou um no time, entra aí, vamos lá, é o último jogo. Você já jogou o dia inteiro, está se arrastando, o teu cérebro ainda tem o comando, só que a tua musculatura já não vai responder da maneira que deveria, teus músculos acessórios já não vão te ajudar a fazer os movimentos que você precisa, e você vai fazer um entorse, você vai cair, você vai se machucar. Então, você tem que respeitar teus limites. Acho que esse é o grande sinal pro atleta, para que ele está jogando. Respeite seus limites, respeite a sua forma física. Legal. E como a ortopedia e a medicina esportiva podem atuar juntas, tanto na prevenção quanto no tratamento, até mesmo na reabilitação das lesões esportivas? Sim, isso sempre a gente fala em atleta, prefiro primeiro os atletas de elite, os atletas profissionais, digamos assim, esse é o tratamento é multiprofissional, isso são vários profissionais que trabalham com ele, que orientam, do nutricionista, o psicólogo, o fisioterapeuta, o médico do esporte, então o preparador físico, o educador físico, são vários profissionais que auxiliam aquele atleta a performar melhor, aquele atleta ter uma melhora da sua performance. E os jogadores, as pessoas assim que gostam de exercício, mas não são um profissional, ele também precisa ter toda uma equipe para ter pelo menos um olhar mínimo da sua saúde, do seu condicionamento, para poder ter uma melhora do seu exercício, uma melhora da sua atividade. Isso eu sempre comento que não existe você acordar e dizer, vou começar a correr. Você não vai conseguir. Você precisa aliar um educador, um preparador, um nutricionista, você começar as atividades de fortalecimento, que só com a união de todos esses profissionais, com conhecimentos de cada área, que você vai ter um melhor desempenho e vai ter saúde. Assim, a gente não pode só falar do atleta profissional em performance, em desempenho, tem que pensar no nosso público em geral, que é aquele que quer a dona de casa que quer melhorar o seu condicionamento físico, aquele profissional que trabalha o dia inteiro no consultório, no escritório, no consultório, que quer dar uma melhorada naquela dor nas costas que incomoda ele, que ele quer ter um pouco de melhora física, que ele quer se sentir melhor. Então, essas pessoas também precisam de um olhar multiprofissional, também precisam fazer essa parte, que são vários setores que a gente consegue, ao final de tudo, unir e ter um condicionamento físico e uma saúde, uma vida, uma qualidade de vida melhor. Tá, nesse quesito, certamente o fortalecimento e o alongamento que você já citou, eles são fundamentais, mas de que maneira mais específica que eles podem auxiliar na prevenção de lesão? Os fisioterapeutas, a gente consegue, depois de uma reabilitação, os fisioterapeutas hoje também estão se especializando muito nas áreas do corpo, digamos assim. Tem um fisioterapeuta que é especialista na neurologia, um fisioterapeuta especialista na gineco, e tem os fisioterapeutas na parte de ortopedia, que também já estão especializando em ombro, em joelho, em quadril. Então, essas fisioterapias do pós-operatório, essas fisioterapias da prevenção que a gente acaba realizando, isso é fundamental. Hoje existem vários métodos, várias maneiras, exercícios que você acaba desempenhando para ajudar nas atividades de reabilitação e na prevenção. Exercícios afins, desde estimulação muscular, desde exercícios de equilíbrio, exercícios de propriocepção, todas essas atividades aí que vão te ajudar a você a melhorar. E como os avanços da medicina, tem alguma coisa dentro do campo da medicina esportiva que está ajudando os atletas a reabilitarem melhor ou mais rápidos, ou continua aquela medicina tradicional? Existe alguma coisa de avanço nessa área? Não, hoje tem avançado muito a parte de tecnologia auxiliando os atletas e também ao público em geral. Eu sou suspeito de falar, eu gosto bastante de tecnologia. Eu estou usando 2 relógios que não são, um é um smartwatch que acaba havendo
parte de atividade física, exercício, batimento, respiração, e tem esse outro que Eu eu não vi a hora comprei, aqui, eu não tenho o relógio. por último, que ele, na verdade, ele é mais um marcador das tuas funções e, principalmente, ele vê mais a tua parte de repouso, de melhora da tua performance com o descanso. Ou seja, à noite ele fica vendo, avaliando todas as tuas partes do sono, se entrou no sono REM, teve um sono profundo, se você teve quantos movimentos na cama durante a noite, se você teve um sono que acabou restabelecendo a tua melhora. E, claro, frequência cardíaca, saturação, temperatura, tudo são parâmetros que vão te auxiliar para ver como está o teu funcionamento, como está o teu metabolismo, como está o teu corpo. Quando você vê que começa a alterar a tua frequência cardíaca, a tua temperatura, se a tua performance começou a cair, você consegue ter uma ideia que alguma coisa não está indo bem, que você tem que parar e fazer um monitoramento para poder restabelecer e prevenir principalmente também lesão. Se você começa com alterações musculares, o sono já não está legal, a atividade durante o dia não está legal, isso já é um sinal que você vai se machucar. E hoje em dia também, já isso é da prevenção. E no pós-operado, no paciente com lesão, existe hoje a parte de ortobiológicos, que é uma parte da medicina e da ortopedia que tem evoluído muito, a medicina regenerativa, e que pequenas lesões ou lesões musculares pós-operatórios, a gente consegue fazer infiltrações hoje com várias substâncias. Hoje está muito em moda as células tronco, as células mesenquimais, que são células indiferenciadas que a gente retira essas células, o sangue do próprio paciente e consegue injetar essas células nas lesões. Isso tem já vários estudos mostrando que uma recuperação muito grande, uma recuperação num tempo menor do que o normal, esse tipo de infiltrações, a gente consegue restabelecer uma lesão muscular num tempo recorde, a gente consegue melhorar uma ligação, um pós-operatório de ligamento cruzado, uma lesão de menisco, que é a área que eu trabalho mais. Então, hoje, a medicina tem evoluído bastante nesse campo, essa parte de ortobiológica, essa parte de medicina regenerativa tem um avanço significativo aí nas nossas vidas, viu? Beleza, é para esse ponto, já que você puxou esse gancho, esse tipo de terapia, vamos dizer, mais moderna, à base de ortobiológicos, que seria células-tronco ou células mesenquimais, ou que utiliza o próprio sangue ou material do próprio paciente, ela pode ser usada para tratamento de lesões crônicas, onde as terapias convencionais não obtiveram sucesso? Sim, a gente também pode usar tanto nas lesões agudas como nas lesões crônicas, né? Uma doença comum no meu consultório é a osteoartrite, a artrose do joelho, que é a área que eu trabalho mais. Isso é uma lesão, a artrose é uma lesão crônica, é um desgaste da cartilagem já de longo tempo, uma alteração da sua estrutura, um processo inflamatório crônico dentro da articulação. E em casos em que esse desgaste dessa artrose está num grau inicial, até num grau moderado, a gente consegue muito bem fazer essas terapias, consegue fazer esse tratamento com uma melhora muito grande do paciente. Muitas vezes a gente consegue postergar o tratamento cirúrgico e algumas vezes a gente consegue até mesmo evitar a cirurgia. Então, hoje, nas doenças crônicas, esses tratamentos têm um papel, têm um avanço muito grande também, viu? Legal, legal. Por serem terapias mais novas, talvez nem todos os locais tenham acesso, mas isso é o futuro. Você acha que isso é o futuro? Na ortopedia, cita lá pra gente, aproveitando o mesmo gancho das terapias biológicas, o que você prevê para o futuro da ortopedia aí? Porque, pelo que eu entendi, a ortopedia ela se associa à medicina esportiva, principalmente no tratamento das lesões. Isso, o tratamento das lesões, a gente olha aí com bastante carinho essas terapias que têm avançado bastante, mas eu ainda falo, eu brinco, a gente tem o grupo de residência, a gente é preceptor ali no hospital, e a gente fala com os residentes de ortopedia que é bom eles aproveitarem que pode chegar um momento que a ortopedia vai se tornar obsoleta. A gente tem visto aí a inteligência artificial evoluindo com um avanço assim gigantesco, uma velocidade gigantesca, e daqui a pouco eles vão inventar uma cola ou algum tratamento biológico que vai fazer com que o teu próprio organismo faça a consolidação daquela fratura. Então, assim, hoje em dia,
o avanço está muito grande e a gente tem aí uma perspectiva muito boa nesses tratamentos menos invasivos, né? Porque se o senhor for ver bem, há 20, 30 anos, a gente tinha na parte da medicina, da ortopedia, era placa, parafuso, uma ortopedia assim mais grosseira, algo que nós tínhamos, era algo que nós poderíamos fazer para as fraturas, para as lesões. Hoje os tratamentos têm avançado de uma maneira muito, muito rápida, os nossos tratamentos com técnicas cada vez menos invasivas, com cirurgias cada vez com recuperações mais rápidas, procurando sempre uma busca da consolidação, do reparo biológico das lesões, fazendo menos invasão no nosso corpo, colocando menos material de síntese, que é placa e parafuso. Então, isso tem evoluído bastante e isso é um futuro aí que nós temos que ver com bastante carinho. Fora isso, o que você acha da robótica em ortopedia? Existe já espaço para isso? É uma realidade? Isso é uma coisa do futuro? Ou como é que é? Como é que você enxerga isso? Isso, a robótica, primeiro contato que eu tive com a robótica, que eu acabei participando de um curso da robótica, foi de um robô, o primeiro que lançaram no mundo. Pra você ter uma ideia, o robô é como se fosse um braço mecânico. Quando você vê lá naquelas montadoras de carro, aquele braço que faz a solda, que pega a peça, aquilo seria um braço mecânico associado a um software que faz toda a leitura, toda a estrutura em 3D, digamos assim, do teu osso. A gente fala isso na parte da ortopedia, na parte das cirurgias de prótese, da artroplastia, de quadril, de coluna, de ombro, de joelho, que tem essa parte da cirurgia. Então, esse software, você reconstrói o teu joelho em 3D e aí você consegue programar a cirurgia com os mínimos detalhes, você consegue colocar, posicionar a prótese aonde você realmente quer. Porque hoje a prótese, tanto de quadril, de joelho, de ombro, ela é muito artesanal, vai muito do feeling do cirurgião. Aquele cirurgião que tem mais experiência, ele consegue saber, através da tua experiência, qual é a melhor posição, qual é o ponto ideal de colocar a prótese. Mas tudo aquilo é uma estimativa. Você só vai saber se você acertou realmente depois com o raio-x, depois de já ter instalado a prótese. E hoje a gente consegue, através desse software, através da robótica, colocar a prótese da melhor maneira possível e com os graus, com as angulações precisas do robô, porque o robô que vai fazer o corte. Então, aquele braço mecânico vai fazer o corte preciso para você instalar a prótese. Isso já é uma realidade. Eu tive o primeiro contato em 2018, fiquei fascinado com isso. Depois acabei fazendo cursos de outros robôs que apareceram, mas isso hoje é uma realidade no nosso mundo. Isso não tem mais como voltar, uma vez que essa tecnologia trouxe muito benefício para os nossos pacientes e trouxe um avanço, uma melhora muito grande, principalmente pensando na longevidade dessa prótese. Você sabe, mais ou menos, você imaginar, você coloca uma prótese no joelho do paciente, você quer que aquela prótese dure 20 anos. O paciente vai conviver com aquela articulação artificial por 20, 30 anos, gostaríamos que aquilo acontecesse. Então, quanto maior a precisão, quanto maior o equilíbrio, o balanço daquela prótese em cima daquela articulação, maior vai ser a sua longevidade. Quanto melhor o posicionamento, mais ela vai durar. Mais ela vai durar. É igual um pneu de um carro, sempre assim, grosseiramente falando. Se está desalinhado, vai gastar mais um lado. Se está torto, ele acaba gastando de maneira não uniforme e aquilo vai diminuindo a vida útil daquele equipamento, digamos assim. Então já é uma realidade. Mas em ortopedia, a robótica substitui o cirurgião? Então o cirurgião vai ficar em casa e é um robô que vai fazer? É uma pergunta que as pessoas, elas pensam. Às vezes algumas pessoas menos informadas devem pensar. Sim. Explica lá, você já falou do braço, mas qual o papel do cirurgião, então, na presença do robô? Sim. O primeiro robô, ele é um robô americano, enfim, a marca dele, e pelas regras americanas você não pode ter uma máquina operando sem ter um cirurgião responsável, um operador junto. Então, o robô, você programa a cirurgia, mas o cirurgião tem que estar junto, o cirurgião que dá o ok, o cirurgião que dispara, digamos assim, o gatilho para a serra cortar. Então, essa cirurgia não é feita a longa distância, ela teria condições de ser feita a longa distância. Poderia operar um paciente lá na Lua, por exemplo, mas isso não acontece. Isso precisa ter um responsável, precisa ter um médico junto para poder fazer a cirurgia acontecer. Só o robô sozinho não acontece. Então a gente tem aquele mito, não, porque o cara vai estar aqui no Brasil e vai poder operar lá nos Estados Unidos ou vice-versa. Não, tem que ter um médico junto, esse robô precisa ter o comando e a assistência
médica. E particularmente na ortopedia é o cirurgião que aciona o robô, no caso, né? É o cirurgião que dá o comando, que dá o start. A gente sabe, tem outros robôs, o robô o Da Vinci, que é o mais famoso, que isso foi um dos primeiros que aconteceu, né? Existe até uma história de uma cirurgia que aconteceu lá na Antártica, numa base lá que tinha um funcionário passou mal e acabou fazendo a cirurgia à distância. Então, aquele robô é diferente. Ele trabalha de maneira diferente do que o do robô da ortopedia. Ótimo. Fugimos um pouco da pauta de hoje, mas não podemos falar de informação de qualidade e conhecimento atual. Voltando para a nossa pauta, que é a medicina esportiva e a prevenção de lesões. De que maneira a nutrição pode colaborar para o desempenho de atletas e para a prevenção de lesão? A nutrição, isso é algo muito importante. Ainda existe bastante mitos e bastante. Hoje a nossa informação está muito vasta, né? Você vai na internet, você procura nos canais, e isso tem várias dietas, várias informações, várias coisas. Um dia alguém fala que você comer o ovo com gema é ruim, no outro dia já fala que a clara é boa, a gema faz mal. Então isso acaba gerando assim muita desinformação. E existem vários trabalhos científicos. Hoje a gente sabe que o que você quiser procurar de trabalho que seja favorável à tua pesquisa, você vai encontrar, porque hoje os trabalhos são produzidos mais de 7 mil por dia, é um absurdo, 7 milhões, é um absurdo o que sai de trabalho científico hoje no mundo. Então, assim, a nutrição é fundamental. Isso tem que ver, individualizar para cada pessoa, isso tem que ver cada organismo e não só a nutrição, né? A nutrição é fundamental, mas são os pilares básicos, né, da saúde que vão influenciar. A nutrição, a atividade física, o sono, que eu sempre gosto de enfatizar, e principalmente a parte mental. Então, a parte espiritual, a parte mental, da consciência, isso também vai ajudar. E se você consegue alinhar tudo isso com a tua filosofia de vida. Tem pessoas que são veganas, por exemplo, e vivem muito bem. É uma filosofia de vida. Não estou dizendo que uma nutrição ou um tipo de dieta é melhor que a outra. Existem vários tipos, tem que ver qual que é melhor para você. Mas, sim, falando em performance e atividade física, a gente precisa dos nutrientes essenciais, não tem como a gente fugir disso. Você precisa da tua proteína, você precisa do teu carboidrato, você precisa da tua gordura, você precisa da tua fibra. Você falando em performance, você tem que fazer uma dieta que contemple todos esses elementos. Mas você, para a tua qualidade de vida, para a tua atividade física, para aquilo que você gosta, para o teu estilo de vida, mais uma vez falando, não existe uma dieta ideal. Então, a gente conhece várias. Minha esposa foi vegana por um tempo, eu fui vegano também de carona, fui vegano de carona com ela. Assim, a dieta vai muito da tua filosofia de vida, do teu perfil, do que você quer para você, do que você acredita. Então, a dieta é muito importante, essa parte, para entrar junto nesse pacote aí da tua qualidade de vida. Tá. Quais são os desafios mais comuns na prevenção de lesões esportivas e como superá-los? É a falta de informação, a falta de acesso? Não, acho que, como eu falei, a informação nós temos demais hoje. Eu acho o grande diferencial. O que eu vejo no meu consultório todo dia é a consistência. A gente tem uma facilidade muito grande de procrastinar, a gente tem uma facilidade assim, muito grande de postergar nossas coisas. É preciso fazer exercício? Claro que é preciso, mas você acordar, que nem nós temos esse inverno frio aqui, acordar de manhã para você sair, fazer uma caminhada, para você ir para a academia, é dificílimo, o teu corpo quer ficar em casa, quer ficar aquecido, quer ficar debaixo das cobertas. Então, se você ter uma força de vontade, se você ter um comprometimento com você e com a tua saúde, isso que vai fazer diferença. Porque informação todo mundo tem, todo mundo sabe que tem que fazer exercício, todo mundo sabe que tem que fazer dieta, mas o problema é você se autopoliciar, você ter esse comprometimento, você conseguir fazer isso da tua vida como se fosse algo natural. Porque a partir do momento que você faz essa atividade física como algo que faz parte da tua vida, como você acorda de manhã, escova os dentes, você acorda e vai fazer uma atividade física, isso vai se tornar natural. Se você conseguir encaixar isso na sua vida, sem ser algo imposto por alguém, ou ser algo que você queira
para ficar mais bonito lá no Instagram, para você ter um corpo físico melhor, mas algo que você pega para você, algo que você queira no teu bem-estar, que você se sinta bem, que você tenha uma qualidade de vida. Então você tem que ter um comprometimento, você tem que ter essa responsabilidade. E isso que a gente tem de mais dificuldade de fazer com que o paciente entenda. Muito comum é o paciente chegar no consultório e colocar a responsabilidade em cima de você. Doutor, eu estou aqui, estou fora de forma, estou acima do peso. Dá teu jeito, eu quero aquele remédio mágico. Eu digo, olha, meu amigo, eu sou médico, não sou mágico. Se quer uma mágica, tem que ir em outro lugar. Aqui não é comigo, entendeu? Se você tem que passar o comprometimento para o paciente tem que se envolver, ele precisa ter a responsabilidade que a melhora, que o resultado vai depender única e exclusivamente dele. Então, assim, hoje a nossa maior dificuldade, a nossa maior fazer com que o paciente entenda que ele precisa se comprometer com o tratamento, que precisa se comprometer com o que a gente passa para ele. Eu acho que o nosso paciente de forma geral, ele é acostumado e a nossa cultura entende que ele deve procurar um médico para tratar a lesão e que o responsável pelo tratamento da lesão é o médico. Então, assim, ele vai em busca de um remedinho mágico ou um tratamento, tratou, está tratado. E a conscientização, então, que você diz, de jogar a responsabilidade, então, pro paciente, que realmente é ele, eu sempre digo para meus pacientes que ele é o paciente é o ator principal. Nós somos o diretor da cena e quem vai aparecer na Globo lá é o... Somos o coadjuvante. Exatamente, entendeu? Então, assim, não existe remédio mágico. E eu também, a gente, Fábio, já tivemos outros episódios onde os convidados todos falavam a mesma coisa, nas diversas áreas. Há pouco conversei com colegas ginecologistas e falaram dos 4 pilares que você falou. Então, para o pessoal aqui da produção, já entenderam. Hábito alimentar, exercício físico regular, qualidade de sono e ter o manejo do estresse, o controle mental. Então, esses são os 4 pilares para uma vida saudável. A gente falou isso na ginecologia, falou para tratamento do lipedema, para tratamento da menopausa, para tratamento e para prevenção de lesão esportiva, não muda. O paciente, o que a gente sempre fala, o paciente ele é um todo, ele não é um joelho. Então, por que o Dr. Fábio foi estudar medicina esportiva se ele é especialista em joelho? Porque o paciente não chega lá só com o joelho. Ele chega lá, ele é um atleta, seja amador, seja alguma coisa, ele estava praticando que ele se machucou. Então, esse tipo de coisa, então procurar informação, procurar estudar, se manter informado, mesmo com anos de prática na ortopedia, o Dr. Fábio foi lá e estudou, o Dr. Edir foi lá e estudou. Para quê? Porque o paciente não chega só o quadril ou só o joelho para a gente, ou só, sei lá, o braço, o ombro. Então, assim, a ideia é que a gente dê um tratamento amplo para esse paciente e não somente olhando no problema, e sim como prevenir o problema. Fábio, o bate-papo é massa, daria para a gente falar aqui muitas horas e horas aqui, porque são áreas que temos em afins e que a gente curte muito e pratica e fala e conversa diariamente na nossa clínica lá. Mas eu vou mudar um pouco do enfoque de hoje, porque a gente está quase terminando o primeiro bloco do nosso episódio de hoje. E eu li há pouco tempo, com as Olimpíadas, ficou muito famoso esse caso, dos chineses, nadadores chineses que foram pegos no doping em Paris. Porém, os 21 nadaram na Olimpíada lá do Japão. E aí existe uma vertente de criar jogos onde não haja exame antidoping. Então a gente sabe que o doping não é só sobre dar mais vantagens para um atleta, uma vantagem injusta para outro atleta, mas esse doping ele pode oferecer risco ao atleta. E eu queria saber qual a sua opinião. Você é a favor, então, do esporte sem doping eu digo, do esporte sem exame de doping? Ou isso quebra como é que eu posso dizer, a lealdade do esporte? Da tua visão como médico do esporte, ortopedista, praticante, o que você diz? O doping no esporte, nas Olimpíadas, isso já está consagrado, né? Isso já é proibido. Existem
uma associação e regras muito claras sobre o uso de várias, existe uma lista da OADA gigantesca sobre várias substâncias que são proibidas, porque essas substâncias acabam te dando vantagens em decorrente do seu adversário. E o espírito olímpico, o espírito do esporte é que você consiga transformar o seu corpo para poder se superar naquele esporte, naquela modalidade, mas único e exclusivamente com seu esforço físico e mental Natural. e natural. Tudo que você tem de genética, de aptidão, isso é teu, é nato, você só vai desenvolvendo ao longo do caminho. Então, tudo que você tiver externo, isso já é banido e visto. Não só o doping físico, né, metabólico, mas tem o doping mecânico, que por exemplo, da bicicleta, que teve a vez da bike, que uma atleta tinha uma bike que era pedal assistido, que foi a primeira vez. Não, você é doping, isso é um doping mecânico. A bicicleta dela tinha vantagem que as outras não tinham. Antigamente também tinha na natação, vocês lembram muito bem, daquela roupa de tubarão. Então, que aquilo também era um doping, aquilo também Impõe uma facilitava, vantagem ao tinha nadador. vantagem ao nadador decorrente dos outros. Então, esses vários tipos de doping que surgem ao longo dos anos, eles vão avaliando. A Rússia, vocês perceberam, a Rússia é a segunda Olimpíadas que ela não participa, porque ela teve aquela história, aquele escândalo famosíssimo dos dopings dos atletas, aquilo massificou em todas as modalidades. Eles tinham um esquema de doping gigantesco, tem até um seriado muito interessante para ver no Netflix sobre isso, que eles faziam maciçamente em todos os atletas doping de várias substâncias, que eles adulteravam exames, adulteravam provas para esses atletas se sobressair. E isso foi pego, caiu e saiu isso na mídia já faz um tempo. Então, toda a delegação da Rússia foi banida. E nessa Olimpíadas, de novo, não tinha delegação da Rússia, né? Então, assim, o doping nas Olimpíadas, nos esportes de alto rendimento, isso é terrível. Isso tem que ser proibido, porque é uma forma de você se desenvolver, você tentar ser melhor das tuas condições físicas. E sem falar que hoje uma questão mais polêmica que a gente até toma muito cuidado é o doping, digamos assim, das atletas trans. Não que elas usem doping, mas elas só se vê atletas homens que vão se jogar na categoria feminina, porque elas têm uma vantagem genética, uma vantagem de testosterona que elas tiveram desenvolvimento muscular e ligamentar ósseo por anos. Mas hoje ela faz uso de hormônios e bloqueios hormonais, hoje ela não tem mais o nível de testosterona. Sim, mas todos os anos que ela teve isso lhe favoreceu. Então, o caso famoso foi da boxeadora agora nas Olimpíadas, que ela simplesmente massacrava as atletas do sexo feminino, digamos assim. Então, existem vários tipos de doping, né? A gente tem que, conforme as coisas vão evoluindo, a gente tem que ir adequando as coisas. Eu acredito que, se você quer fazer, tem uma corrente que eles querem fazer as Olimpíadas livre, você pode fazer à vontade. É igual o fisiculturismo. O fisiculturismo não tem doping, né? Você pode usar o que você quiser. Ali é o que o teu corpo permitir, você consegue fazer. Né? Quando você aguentar permitir, você faz. Então, se quiser fazer isso, tem gente que gosta, tem gente que não tem amor à vida, digamos assim. Então, libere, por exemplo, faz uma Olimpíadas livre. Olimpíadas livres. Mas essa Olimpíada clássica que a gente tem aí desde o tempo da Grécia Antiga, essa é para tentar fazer o melhor do corpo humano, o melhor do físico, o melhor que o ser humano consegue fazer de vias naturais. Então, eu não tenho a menor sombra de dúvida, o doping na atividade, no esporte de alto rendimento, isso não pode ser aceito de maneira nenhuma. Tem que ser banido e taxado e punido exemplarmente todos os atletas que querem ter uma vantagem sobre isso. Para quem acompanha o esporte, para ter uma ideia, a lista da WADA, que é a Associação Mundial Antidopagem, ela é atualizada anualmente. Então, a lista de 2023 já está atrasada. Saiu de 2024, ano que vem é outra. E por quê? Porque, com o passar do tempo, não somente o atleta, mas o preparador ou a equipe, o chefe da equipe, tentam achar maneiras de burlar o sistema, seja com o uso de medicamentos, ou de drogas, ou de esteroides, ou o doping não propriamente dito tomando medicamento, mas ou uma bike melhor, ou um pedal assistido, ou uma roupa melhor, para tentar beneficiar esse atleta a ter um melhor rendimento
perante os outros. Então, isso também é considerado doping. Eu também compartilho da opinião do Dr. Fábio, também sou completamente contra. Isso fere o espírito olímpico. Então, assim, cada um tem que chegar no seu. Tem gente que é geneticamente mais propício a alguns esportes, feliz São dele, monstros. não tem problema. Nada contra também quem usa de meios, porém, na competição, isso não é permitido. Essa é a minha opinião pessoal, a opinião pessoal do Dr. Fábio, e cada um faz o que bem entender com a sua própria saúde, tendo bastante noção dos riscos que podem estar correndo. Assim, terminamos o primeiro bloco do nosso episódio com o Dr. Fábio. E para o segundo bloco, começamos um quadro, então, especial, chamado Depois do Expediente. É nesse bloco que vamos conhecer quem é o Fábio depois do expediente. Depois que ele tira o jaleco, tira o scrub cirúrgico e assume, então, a vida real. A gente vai conversar sobre alguns pontos, alguns hábitos e algumas curiosidades do dia a dia do Fábio Cavalli. Para começar, então, esse novo bloco, Fábio, me conta uma coisa. Teve algum momento decisivo na sua vida que influenciou você ser quem você é hoje? Sim. Na minha vida teve um momento decisivo. Um momento decisivo, são vários momentos, foi a fase, né? O meu pai era ortopedista também, então desde pequeno acompanhei ele ao longo da vida, ele trabalhando, chegando e fazendo coisas, e muitas vezes eu acompanhava ele no hospital, e isso sempre acabava gerando curiosidade no começo, depois a gente acaba achando interessante, depois a gente acaba vendo que aquilo, de certa forma, acaba sendo um dom. Então, o momento da minha vida, digamos assim, que chamou mais a minha atenção, foi quando eu fui no hospital com ele, já tinha lá uns 16 anos, e ele acabou, não, preciso que você entre na cirurgia, morava em cidade pequena, curitibanos, preciso que você me ajude aqui na cirurgia, você só vai entrar para olhar, e preciso que você fique aqui comigo, que daí terminamos, nós vamos sair. E aquilo eu acompanhei a primeira cirurgia dele, achei fascinante, sangue, aquilo acaba a gente ficando um pouco apreensivo, porque não é acostumado, mas daí eu vi que era aquilo que eu queria fazer, e a partir daquele momento eu comecei a dedicar meus estudos, minha vida para seguir nesse rumo. Legal, legal. E uma parte desse capítulo da vida dele, quem conhece a gente sabe que nós somos sócios na Ortotrauma, dividimos consultório lado a lado lá, mas como a internet vai longe, para quem não conhece a gente, não conhece a história do Fábio, o pai dele já é falecido, e uma das nossas primeiras serras de gesso foi herança. Conta para nós, conta para a audiência. Foi herança do pai dele. Ele trouxe uma serra lá antiga, obviamente, mas que acho que até hoje está lá funcionando. Lá na clínica, quando nós iniciamos na clínica nova, então eu estava lá, tinha que fazer o gesso, não tinha tirar o gesso, fiz uma serra para tirar o gesso especial, para tirar o gesso, e daí, não temos serra, não sei o quê, não, mas eu tenho uma serra em casa que era do meu pai, então traga aí, vamos ter que usar ela para até chegar a nova. Aí eu levei uma serra lá que eu até guardo hoje com muito carinho, que a gente usa lá, usou no começo, agora ela está lá guardada, uma serrinha para tirar o gesso. Então, isso são algumas boas lembranças que eu tenho aí lá do meu pai e que a gente acaba usando. Tem um martelinho também para fazer reflexo, que está no meu consultório hoje, que era dele também. Legal, viu só que legal. Fábio, você tem algum hobby ou alguma paixão fora da medicina que poucas pessoas conhecem? Não, poucas pessoas conhecem, não. Como eu falei desde o começo ali, da nossa conversa, eu sempre gostei muito de atividade física, de esporte, então eu já pratiquei absolutamente quase tudo de esporte, das lutas, já fui judô, karatê, muay thai, jiu-jitsu, e teve um tempo quando vim para Pato Branco, eu gostava de moto e acabei comprando uma moto indo para o lado da competição. Eu sou competitivo aí na parte dessas esportiva e acabei indo para a competição de moto velocidade. Eu tinha uma moto e a gente corria nas pistas, fiz o campeonato brasileiro, campeonato paranaense de moto velocidade, e isso realmente é uma adrenalina, assim, algo
indescritível. Então eu fiz aí acho que uns 5 anos aí de campeonato de corrida, mas hoje eu falo assim, o cara faz tudo, mas não faz nada. Mas eu gosto de jogar tênis, eu gosto de fazer minha Beach corridinha, tênis. beach tênis agora estamos jogando também. Gosto de fazer minhas atividades aí ao ar livre, pedalar. Então isso a gente acaba tendo aí várias e várias atividades, porque não adianta só você falar para os outros, tem que fazer, você também tem que praticar, você também tem que viver, você também tem que acreditar naquilo que você fala, né? Então, exercício, esporte eu faço e incentivo meus filhos desde pequeno, agora eles já estão um pouco maiores, vou para academia, levo eles, vão para bicicleta, vão pedalar, vão caminhar no mato, vão ver as cachoeiras, então exercício, atividade física é algo que a gente acaba fazendo muito aí. Perfeito. Isso que você disse, a maioria dos pais tem que ser exemplo para os próprios filhos. E nós temos que ser exemplos para os filhos e para os pacientes, porque não tem como a Perfeito. gente incentivar um paciente a fazer dieta ou a fazer exercício e não o fazer. Então, acho que vem bastante encaixar bem na pergunta que eu tinha feito. Se você pudesse, Fábio, voltar atrás no tempo e dar um conselho para você mesmo, para o teu eu, que conselho você daria? Cara, esse conselho aí eu queria ter dado, viu? Queria dizer assim lá atrás, olha, trabalhe menos e viva mais, viu? Porque a gente trabalha ali junto com o doutor Edir, a gente sabe da nossa jornada de trabalho é algo assim muito extenuante, a gente acorda cedo, trabalha o dia inteiro, vai até tarde da noite, algumas vezes de madrugada acaba sendo chamado, então a gente acaba dedicando muito, muito tempo ao nosso trabalho, à nossa vida profissional, não estou reclamando, acho isso algo que eu amo, que eu gosto de fazer muito, mas a gente acaba deixando a nossa vida pessoal um pouco de lado. E isso a gente tem que equilibrar, tudo na vida é um equilíbrio, não dá para fazer muito de uma coisa e você acaba deixando o outro lado desassistido. Então, o conselho que eu daria é trabalhe menos, viva mais. Perfeito. Eu entendo bem isso aí. A gente conversa muito sobre isso, mas infelizmente ou felizmente, isso só a maturidade traz para nós, né? Então, assim, isso faz parte do amadurecimento pessoal de cada um, pessoal, profissional, e enfim. Aproveitando, Fábio, que você falou isso, como que você faz para conciliar, então, para equilibrar o lado profissional com o lado pessoal? Então, a gente tem que criar prioridades na nossa vida. A gente precisa saber fazer escolhas, saber o que é melhor para a gente ao longo da nossa jornada. Então, assim, é importante trabalhar, é importante a gente ter nossa vida profissional, é importante a gente cuidar da nossa própria saúde, a gente fazer é, atividade física, porque senão a gente acaba caindo no erro comum. A gente trabalha, 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 não acaba tendo tempo para nós, não tem tempo para a gente fazer nosso exercício, não tem tempo para a gente fazer uma dieta, se alimentar direito, e aí a gente acaba caindo nessa grande pegadinha, que é um dia passar mal, ir para o hospital e dizer, nossa, o que será que aconteceu comigo? Você sabe o que aconteceu com você, você fez tudo errado até hoje, não é nenhuma surpresa, você está ali agora. Então, assim, eu sempre falo, você não é obrigado a plantar nada, mas tudo que você plantar, você vai colher. Então, se você não colhe, não planta bons hábitos, você não vai colher bons hábitos. Então, é importante você se dedicar, tirar um tempo para você mesmo se cuidar, tirar um tempo para você fazer uma autorreflexão, um tempo para você cuidar do cérebro. A gente fala do músculo, que vai na academia, vou na academia, malho um músculo 3 vezes por semana. Mas e o músculo do cérebro, você malha? Você tira o teu tempo para você pensar em si, você tira o teu tempo para você meditar, você tira o teu tempo para você fazer reflexões da tua vida, você não malha o teu músculo do cérebro, digamos assim. Você O malha o músculo, músculo. entre aspas, É, o né? músculo, sim, digamos assim, né? O cérebro não é o músculo. Mas você faz exercício pro teu músculo, do braço, da perna, e você acaba esquecendo do teu cérebro, dos teus Do pensamentos, psicológico. do psicológico. Isso é fundamental. Exatamente. Muito bom, Fábio, muito bom. Existe algum desafio? Qual foi o maior desafio que você já enfrentou e que te moldou? Cara, o meu maior desafio foi ser pai. Então, é difícil, a gente trabalha no corre, e de repente você tem um filho, você tem uma pessoa que depende de você, e Deus tem que começar a adaptar e fazer mudanças. Então, isso é algo difícil, um desafio na minha vida. Tenho 2 filhos hoje, sou Certo. muito feliz e a gente tem que adaptar, tem que abrir concessões, tem que
criar tempo na sua vida para você poder criar e conviver com a sua família. Exatamente. Ser pai é uma mudança na vida do homem mesmo. E eu recomendo também, isso foi também um divisor de águas na minha vida. Eu não canso de falar, então se você assistir os outros episódios, provavelmente vai ter algum que eu já falei isso aí, porque realmente isso aí é um divisor de águas na vida do homem. Fábio, você tem alguma rotina ou algum ritual que você faz direto e que você não deixa de fazer, faz questão de manter mesmo quando está viajando? Sim, não é loucura, mas é verdade. Eu tenho um hábito, agora eu acordo cedo, cada vez acordando mais cedo, não sei por quê, estou ficando velho. Idade. Ficando velho, Eu sei acordando que mais é cedo, isso. mas eu acordo cedo e eu gosto de fazer alongamento, eu acho isso importante para nossa mobilidade. Então, de manhã eu acordo, vou lá, me estico e fico fazendo alongamento para a coluna, para a perna, para os braços. Isso é muito bom porque isso revigora o teu dia. Você acorda, tua articulação ficou na posição a noite inteira. Você acordou, depois de 8 horas de sono, você vai lá alongar tua coluna, alongar tua musculatura. Isso te dá uma disposição, te dá uma melhora do teu dia a dia, do teu trabalho muito grande. E eu sou muito ativo, acho que eu tenho hiperatividade. Eu sempre estou fazendo uma atividade física, algum exercício, mesmo chegando em casa 8 horas da noite, às vezes eu vou lá fazer uma esteira, vou fazer uma bicicleta, alguma coisa eu tenho que fazer de exercício. E quando eu vou viajar, isso é um grande problema para mim, porque você sai da tua rotina, você quebra o teu ritmo. Então eu tenho uma mania muito grande. Toda vez que eu vou viajar, eu olho no site do hotel se tem academia no hotel. Então, se eu vou lá ficar 5 dias, 2 dias eu vou para a academia do hotel, tenho que fazer algum exercício, porque senão eu fico muito ansioso. Então, essa é uma mania que eu tenho aí de sempre quando vou viajar procurar um exercício, uma academia no hotel e procurar um local aí para fazer um É alongamento. uma mania boa, né? Eu acho legal. Fábio, estamos chegando ao fim do nosso episódio, mas para finalizar, tem algum conselho que você já recebeu na vida e que você leva com você até hoje? Ah, um conselho deixa eu ver. Saiba o que você quer, que isso é um princípio de amadurecimento, isso é um princípio de conhecimento pessoal. Então é muito importante você saber o que você quer, saber os teus objetivos, porque quem não tem objetivo acaba que nem uma biruta de aeroporto, vai para lá, vai para cá e não acaba seguindo, não acaba indo adiante. Aí você não consegue evoluir pessoalmente na sua vida, ou seja lá no que for. Então, assim, saber ter um objetivo, ter um foco, isso é fundamental na vida de uma pessoa. Perfeito. Com isso, chegamos ao fim de mais um episódio do Em Forma Podcast. E eu queria agradecer, então, meu amigo, Dr. Fábio Cavalli, e vou pedir para você, Fábio, deixa aqui, para essa câmera aqui, os teus contatos. Os teus Essa aqui. contatos, quem quiser consultar contigo, quem quiser uma orientação, quem quer praticar esporte, quem quer prevenir lesões, não só também tratar doenças, mas se tiver uma lesão de cruzado, alguma coisa, menisco, te chama também. Como Vamos que lá. essa pessoa te encontra? Nas redes sociais, @Dr. Fábio Cavalli. Tem um consultório na Ortotrauma, na rua Pedro Ramires de Melo, 429, o telefone é 46 30 25 0700. Estamos lá à disposição para lhe ajudar no que for preciso, da parte de medicina esportiva, na parte de lesão, até no vozinho que queira fazer um check-up, dar uma melhorada no seu condicionamento físico, já tem uma doença, uma artrose no joelho, fazer alguma cirurgia, algum procedimento, até mesmo uma avaliação pré-atividade física, nós falamos que isso é importante. Fique à vontade, entre lá em contato com a nossa secretária. Muito obrigado. Agradeço a nossa audiência, quem nos acompanhou nesse episódio, mas eu vou aproveitar para deixar e para dizer para você que está assistindo a gente, se inscreve no meu canal do YouTube, @Edir Sokol Júnior, Instagram e também no Spotify. Já curte, compartilha com seu amigo que precisa saber mais sobre medicina esportiva e prevenção de lesões. Se você olhar lá no nosso canal, você vê que a gente tem muitos outros episódios. Todos estão lá no canal do YouTube, disponíveis para todo mundo. Só se inscrever, curtir e compartilhar com o seu amigo.
Não posso deixar de agradecer novamente, então, os nossos apoiadores, que são Ortotrauma, Clínica de Ortopedia e Traumatologia, MedInfuse, Instituto de Saúde, Performance e Emagrecimento, Academia Move, Vila de Grano Produtos Naturais e Crop, Assessoria de Marketing. Um abraço forte a quem nos acompanhou nesse episódio e até o próximo. Tchau!